por acima de tudo, amor. Agora vocês vão ter a oportunidade de saber os números que significa e por que nós ampliamos e investimos nesse projeto. Vou deixar para o André, cientista de dados, apresentar os números e vocês vão ficar impactados, que a mim mesmo me surpreende tudo isso. Então, André, gostaria que você colocasse os números agora para as pessoas saberem o que nós estamos fazendo. Bem, senhor Henrique, assim, acho que a gente está aqui diante de um idealizador e um executor, né? O senhor Henrique é um executor, o doutor Sérgio um idealizador que começou lá com muita resistência no passado, na pandemia, os teleatendimentos. E foi um crescimento, eu diria que até inesperado, porque hoje a gente está com mais de 7.500 teleatendimentos por mês. Ou seja, mais de 6.000 pacientes, né? Porque um paciente... Por mês. Por mês, exatamente. Mais de 7.500 teleatendimentos por mês. Então, mais de 6.000 pacientes deixaram de vir até Barretos. Nossos pacientes atendidos aqui na Tele são de mais de 2.000 municípios. Isso quer dizer que, além de a gente reduzir o que a gente chama de toxicidade financeira, senhor Henrique, que o câncer causa isso, ou seja, a pessoa tem que viajar, ela tem que dispendiar de recursos muitas vezes, a gente reduz a emissão de carbono, né, que é uma coisa super importante também. Então, foram poupados mais de 3,3 milhões de quilômetros de viagens, de pacientes que queriam viajar. E não pacientes que queriam viajar a passeio, pacientes com dor, né, que pegariam ônibus, pegariam avião para chegar até aqui e muitas vezes mostrar um exame. Isso não é humanização, né? Hoje, com a tecnologia, a gente pode dizer que a gente está mais humanizado, né? Então, esses números que só vem crescendo, né? A equipe médica está comprando a ideia de fato. Hoje a gente está entendendo o perfil do paciente, né, ideal para esse cenário e, obviamente, a gente precisa avançar muito. Mas nós somos muito da prática, né? O Hospital de Amor é assim, a gente planeja, mas a gente não gasta muito tempo planejando, não. A gente vai fazer. E é por isso que a gente chegou nesse número em 2, 3 anos aí, relativamente pouco tempo, né? Tem muitos hospitais hoje grandes da região que vêm até nós para aprender, para visitar e para aprender com a gente o que vocês fizeram para chegar nesses números de forma tão rápida. Não, mas agora o que me impressionou muito, você fala o resto ali do impacto que teve de milhões de quilômetros, rapaz, não estou nem acreditando naquilo ali. Exatamente, a gente conta cada paciente da cidade dele, a distância da cidade dele até Barretos, e ida e vinda, né? Então, a gente tem que pensar que cada paciente desse vai somando nessa conta aí, e aí fica esses milhões, né? São muitos quilômetros não, poupados. Mas conta, eu falo 3,3 milhões de quilômetros poupados em deslocamento. E em emissão de carbono... Esses números seus aí deve ser lá de Itu. Porque... Não, é tudo com ciência de dados aí que a gente consegue chegar nessas informações. E, obviamente, esses quilômetros poupados vão poupar carbono no meio ambiente, né? Então, e outra coisa também, mas você não falou os números do carbono, olha lá. 3,7 toneladas de carbonos no meio ambiente, graças à tecnologia da humanização da telesaúde. Então, assim, a gente está falando de humanização, a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de redução de prejuízos, redução de toxicidade financeira que o câncer causa. Outra coisa, senhor Henrique, o que eu acho que é muito importante a gente pontuar é que a telesaúde, né, o teleatendimento permite que muitas vezes um filho que mora em outra cidade, que não quer perder o dia de trabalho, que não pode vir se deslocar, participe junto com o pai, junto com a mãe, né? Então, o acompanhante também por tele, ele pode estar em qualquer lugar do país. Então, isso é uma novidade que nem no presencial a gente tinha, porque muitas vezes era impossibilitado de ter esse acompanhante. O paciente vinha pela prefeitura, né? Só às vezes chegava aqui órfão aí, né? Isso traz um impacto, mas né? A gente atende, é muito comum. Atende o paciente com uma filha, aí tem a outra filha que mora em outro estado, participa da mesma consulta e às vezes um outro filho, às vezes tem 3, 4 pessoas em cada câmera participando da mesma consulta, sem ninguém precisar se deslocar. E alguns até no ambiente de trabalho, não perderam nem o dia de trabalho, né?
E nessas viagens não é só o paciente que vem. A grande maioria, se não todos, vem sempre com pelo menos um acompanhante. E então você vê, esse acompanhante também perde seu tempo, perde seu dia de trabalho muitas vezes, e a gente economiza isso para essa família também. É como se uma média de 6 mil pacientes, é como se cada paciente percorresse 500 quilômetros para ir, 500 para voltar, e vai dar essa conta aí toda. Então, é uma economia de deslocamento de 3,3 milhões de quilômetros por mês. A gente somando todos a quilometragem que os pacientes deveriam percorrer para vir fazer um atendimento aqui. Mas eu me lembro, doutor Sérgio, que o Ministério estava interessadíssimo na expansão desse projeto. E ele tem visto esses números nossos, o Ministério? A gente tem tido reuniões e o André tem mostrado vários desses números, estão muito interessados realmente em agora conhecer pessoalmente também. O governo federal, a Ana Estela Haddad, a secretária Ana Estela, os diretores do Ministério, eles já receberam essas apresentações, a gente já fez várias vezes, isso impressiona eles. Claro, senhor Henrique, que a gente tem uma característica muito diferente dos outros hospitais. A gente atende o Brasil inteiro. Né? Qual instituição aqui que atende 46% dos municípios do país? Muitas vezes o Ministério faz programas para regionalização da saúde. Né? Com a tecnologia, isso até fica, às vezes, sem sentido. Né? Então, obviamente que assim, a gente é um exemplo, né, para eles de sucesso, mas muitas vezes eles não conseguem replicar isso porque a saúde pública é montada de uma maneira regionalizada. Né? Então, ele não tem uma instituição no Brasil que atenda tantos pacientes de tantos municípios tão distantes. Então, realmente, esses números são únicos, só a gente vai ter eles pela característica da nossa instituição. Qual a característica principal que faz você achar que outros hospitais, por exemplo, você tem lá o Sara Kubitschek atende como nós, o Brasil inteiro, o INCA atende o Brasil inteiro. Será que eles não estão tendo um crescimento nessa área como o nosso? O que a gente tem visto, né, principalmente nos hospitais oncológicos, não é essa a realidade. Não. De fato, hoje o Hospital de Amor é o hospital que mais dá diagnóstico de câncer no país, né? São 23 mil diagnósticos por ano, ou seja, são casos novos de câncer que a gente está trazendo aí e a gente acompanha esses pacientes, porque a telemedicina também está acontecendo na prevenção, né? A gente tem a telemedicina na triagem, a gente tem a telemedicina durante o tratamento, na reabilitação também, né? Então, de fato, é muito difícil pensar que alguma instituição faça o tratamento completo do paciente, né, da jornada completa do paciente, para conseguir chegar nesses números. Então, você está falando do Sara, que é um excelente hospital de reabilitação. Você está falando do INCA, que é um bom hospital de tratamento. Mas a gente tem prevenção, a gente diagnostica, a gente trata e a gente reabilita. Bom, eu acho que esse projeto, se nós estamos apresentando, nós temos certeza que esse programa na Rede Vida, ele tem alcance nos 27 estados do país, e os estados mais pobres, as medicinas mais difíceis, tem os números e pode se alimentar vindo até aqui Barretos, que nós vamos dar para vocês o contato para todos os hospitais que queiram ver como é que nasceu e como é que deu essa dinâmica. E aí a gente entende que o hospital inflamado, cheio de gente, ele tem uma qualidade, sem querer ou não, ele vai diminuindo a qualidade. Então, quando você pensa que só vem um paciente que precisa vir mesmo, e aquele em dúvida, aquele no retorno pode ser assistido de longe, o valor econômico é grande, o valor humanitário é grande, mas o melhor é o ganho que tem em todos os números que o André acabou de falar e que vocês assistiram aí, que demonstra o tanto que isso tem valor em relação à humanização, à economia, ao meio ambiente. Então, por nós fazermos as coisas com muito amor, as coisas acontecem num volume muito grande. Por isso que eu estou aconselhando que todos que quiserem, vocês vão ver agora comunicando,
de que maneira vocês podem entrar direto em contato com o próprio departamento, que seria a Ellen, o André e o Sérgio Serrano. Por isso eu estou dividindo, o programa tem essa virtude, né? Querer que as pessoas ganhem em cima daquilo que nós somos um laboratório de experiência, e o que dá muito orgulho, muita humanização, nós automaticamente queremos dividir com vocês, para que vocês façam isso para melhorar a vida das pessoas, que as filas são muito grandes e as pessoas que dependem do sistema público naturalmente sofrem muito pelas filas e morrem sem ter que morrer. Vocês vão gostar de ver o final agora. Por acima de tudo, amor. Você sabe quanto vale o imposto de renda da sua empresa? Para o Hospital de Amor vale muito. Neste fim de ano, as empresas podem destinar até 1% do valor devido para cada um dos fundos que ajudam a manter o HA, como o Fundo do Idoso e o Fundo da Criança e Adolescente, e até 4% para a Lei Rouanet. Acesse e saiba como ajudar. ha.com.vc/IR. A destinação do seu imposto de renda pode ajudar a salvar vidas.